experimentando a transformação, sobre tudo que a palavra de Deus nos diz, sobre a presença de Deus em nossas vidas, envolve transformação. A palavra de Deus e a obra de Deus é transformador ou transformadora. Vamos caminhar um pouco mais nesta noite pensando sobre então esta grande verdade e ação de Deus na palavra. Vamos olhar hoje em Filipenses capítulo 3, texto da palavra de Deus que vem ao encontro da sua vida neste momento, no seu caminho. A palavra de Deus que vem certamente para fazer uma obra em seu coração e na sua vida. Filipenses capítulo 3. Filipenses, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja na cidade de Filipos, então escrita aos crentes filipenses. E nós vamos ler uma parte desta carta no capítulo 3. E eu quero começar com a metade do verso 4 para a nossa direção, pensamento e depois meditação e aprendizado em seguida. Vamos ler a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. Não vamos apenas agora cumprir um ato litúrgico, um ritual. Nós vamos ler, ouvir e depois então meditar e aplicar às nossas vidas a palavra de Deus. Por isso aqui vamos lê-la então. E vamos lê-la então com toda a atenção, com o nosso coração aberto. Que o seu coração esteja pronto para receber a palavra de Deus. A metade do verso 4, então, diz assim, o apóstolo falando: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isto, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós temos aqui o apóstolo escrevendo, e nos versos 4 e 5 ele nos dá o seu currículo antes do encontro dele com Cristo. Um currículo religioso, um currículo até do ponto de vista de obra religiosa invejosa. Mas ele diz que tudo isso que era lucro para ele, ele considerou perda por causa de Cristo. E aí ele fala então de como a sua vida agora é vivida em Cristo e na justificação em Cristo. E no verso 12 ele diz:
Não que eu já tenha obtido tudo isto, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Os atletas que alcançam o pico da fama, como no caso os jogadores de futebol, acabam ganhando em algum lugar uma estátua em sua homenagem. Fato comum. E então se contrata um artista, um escultor, alguém que vai modelar a estátua deste atleta. E o artista termina aquela estátua. Aí ele procura trabalhar os detalhes, procura captar um momento de ação daquele atleta que expresse a habilidade dele, a capacidade extraordinária dele no seu esporte. E então, finalmente, o artista completa a sua obra, aquela estátua que representa, em geral, um movimento, mas não é algo dinâmico, é uma estátua. E lá é colocada em algum lugar visível para ser exposta. E as pessoas passam por ali e são lembradas, informadas que existiu, se já faleceu, se ainda está vivo, existe um atleta que foi fora do comum, ali está aquela estátua expressando, tentando comunicar o que foi a carreira toda deste atleta, que não foi aquele momento, foi muito mais, foram muitos e muitos momentos, talvez inumeráveis. E aí então, nessa situação, nós somos colocados diante de duas dimensões. Uma na estátua que representa movimento, e a outra a vida real atlética deste atleta, que foi sim o movimento, a realização, aquilo que ele realmente fez. Um é estático, ainda que fale daquilo que foi dinâmico, mas é estático, não se mexe. E outro foi movimento em cima de movimento, dinâmico, dinâmico e dinâmico. E quando nós lemos este texto da palavra de Deus, ele deixa muito claro para mim e para você que a transformação é algo dinâmico. A transformação em Cristo é uma experiência, é uma dimensão dinâmica. A sua transformação, então, em Cristo é dinâmica. É sobre isto que o apóstolo Paulo fala aqui, e ele precisa falar. Porque lá na igreja de Filipos haviam dois tipos de problemas. Primeiro, havia o problema daqueles que tentaram misturar o cristianismo, o evangelho, a obra de Cristo com o judaísmo. Então, a vida cristã estava sendo reduzida a algo parecido com a vida do judaísmo. Cumprir as leis, as obrigações ali da fé judaica, e tirando então muita coisa do Velho Testamento para se cumprir. E lá havia esse problema que comprometia a justiça, que Paulo fala aqui, que é a justiça que vem de Deus através de Cristo Jesus e não das nossas ações. Não nos tornamos justos diante de Deus pelas nossas obras, como o judaísmo ensinava e os judaizantes pensavam, e como as religiões em geral pensam. Nós nos tornamos justos diante de Deus pela obra de Cristo na cruz, que pagou tudo aquilo que nós devíamos, a ação do amor de Deus, então, para nos proporcionar a condição de justificados diante dele. Bem, lá estavam os judaizantes, que queriam misturar o evangelho de Cristo, a suficiência em Cristo, com os méritos humanos. E Paulo precisa combater isto, porque isto comprometia a suficiência de Cristo e particularmente da sua morte por nós na cruz. Mas aí então surge um outro grupo, uma reação contrária, que fala sobre o que a nossa vida está totalmente coberta em Cristo Jesus, não importa como nós vivamos então.
O crente vive de qualquer jeito, porque tudo foi pago por Cristo. E aí surge esta vida cristã libertina. E eles dizem que em Cristo nós já estamos então totalmente aperfeiçoados. Não importa como eu vivo, já estamos aperfeiçoados em Cristo. Não importa o que eu faço. E o apóstolo Paulo, nesse momento, está preocupado com este grupo que fala de uma perfeição já. Estou já acabado, já atingi tudo em Cristo, e estou num estado completo. Deus já terminou a sua obra em mim. E aí é que Paulo vai falar da sua própria experiência aqui, inclusive começando com a sua vida pregressa antes de Cristo, quando ele viveu no judaísmo, e ele foi exemplar na fé judaica, num zelo profundo, num rigor tremendo. E aí ele caminha para o encontro dele com Cristo. Então, quando ele passou a entender e abraçou a justificação, não nos seus méritos religiosos, como no judaísmo, mas na confiança na obra que Cristo realizou por ele na cruz. E aí ele fala, então, desta condição dele, de ter sido transformado e estar sendo transformado. E então ele nos ensina, a palavra de Deus vem ao seu coração e à sua vida nesta noite, para informar e para afirmá-lo na verdade, de que a sua transformação em Cristo é dinâmica, não é estática. Ser transformado é entrar na transformação. Ser transformado em Cristo é entrar na transformação. O apóstolo Paulo usa 2 vezes a palavra ou o verbo prosseguir. Prossigo para alcançá-lo. Pois para isto fui alcançado, diz ele no verso 12. É interessante isto. Prossigo para alcançá-lo, porque para isso é que eu fui alcançado. Cristo alcançou um dia Paulo, e a conversão dele foi marcante. Paulo era, no seu zelo do judaísmo, ele era um inimigo da igreja de Cristo. Ele perseguia a igreja. E tem aquele encontro com Cristo um dia na estrada de Damasco. Ele ia subir a Damasco para perseguir a igreja. E há aquela visão, Deus interfere de forma sobrenatural na vida dele. Quebra Paulo ali para que ele possa então conhecer o Evangelho. E Paulo está lembrando disto quando ele diz, eu fui alcançado para isto. Um dia Cristo foi lá e me alcançou naquela estrada. E ali ele me tomou para si. Mas ele me tomou para si, ele me alcançou, para que eu então alcance aquilo que ele tem para mim. E aí nós temos então Paulo dizendo que eu fui transformado para entrar em transformação. Talvez poderíamos comparar com a figura que o profeta Jeremias usa do barro na mão do oleiro. Então, quando o oleiro vai formar um vaso naquela forma artesanal, ele usa uma roda que ele gira com o pé, e aquela roda está na forma de uma mesa, ele põe um bloco de barro ali. E aquela argila tem que estar no ponto certo para ele ir moldando. E vai girando, ele vai apertando com a mão o bloco de barro, e o barro vai adquirindo a forma de um belo vaso. Mas para o barro, então, atingir a forma ideal, este barro precisa estar no ponto, na consistência ideal, misturado com água, óleo, se necessário. E chega aquele momento que aquele barro está preparado para ser moldado. E poderemos ilustrar, então, o que Paulo diz aqui o seguinte: olha, um dia eu fui alcançado. Cristo me transformou no barro adequado, para agora Ele fazer de mim aquilo que Ele quer fazer de mim. Então, nós temos aqui uma apresentação, uma vivência de transformação como transformados, mas não ainda. Nós fomos transformados para entrarmos em transformação. Prossigo para alcançá-lo, pois para isso fui alcançado. É perigoso e errado, e poderemos ter consequências sérias na vida cristã se não entendermos isto. Cuidado se você começa a pensar que você já chegou lá. Meu irmão, nenhum de nós chegou lá ainda. Todos nós somos barros na mão do oleiro. O barro, através da graça de Deus em Cristo Jesus, foi transformado. Foi transformado para ser moldado. Ou melhor, para ser moldável. E agora então Deus está nos moldando.
fomos transformados para entrarmos em transformação. Você, então, é este que Cristo alcançou. E se você não foi alcançado por Cristo, ainda você pode ser alcançado nesta noite. E uma vez alcançado por Cristo, nós nos tornamos, então, elementos preparados e pontos para a transformação, porque alcançados por Cristo, somos transformados para a transformação. Então, ser transformado é entrar em transformação ou na transformação. Sua transformação é dinâmica. Veja então que a vida cristã, a vida com Cristo, é uma questão de uma transformação dinâmica. Nós estamos então em transformação. Nós não poderíamos ser transformados se Deus não nos alcançasse em Cristo e não mudasse o nosso coração. E Ele fez essa transformação. Ele mudou o nosso coração. Ele nos levou ao encontro com Deus, mas para que continuássemos em transformação. É um estado de ser para vir a ser. É estar em condições adequadas para vir a ser adequado. O apóstolo Paulo não está falando aqui em nenhum momento de incertezas. Nós conhecemos o pensamento de Paulo de forma muito clara, porque ele escreveu bastante, nós temos bastante informação sobre o pensamento dele na Bíblia. A vida com Cristo é uma certeza. Quando nós somos alcançados por Ele, na sua graça, somos alcançados para sempre. Mas, isto não quer dizer que nós já estamos prontos. Esse alcançar dele foi para nos tornar agora aquilo que Deus quer que nós sejamos e fazer em nós aquilo que Deus quer fazer. Então a sua transformação é dinâmica. Sua transformação é entrar na transformação. É você alguém que entrou na transformação? É você alguém que entrou na transformação? Quantos crentes que estão pensando que ser chamado em Cristo, encontrar com a graça de Cristo é se tornar uma estátua? Estática. Não, meu irmão. Ter sido alcançado pela graça de Deus em Cristo é estar no movimento. Deus está realizando cada dia mais e mais em mim. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo. É isto que ele está nos falando aqui. Entrar em transformação é a obra de Cristo. Cristo nos toma dos nossos caminhos. Cristo nos toma daquela condição onde a transformação de Deus não pode acontecer, não vai acontecer. E nos muda para agora nós sermos matéria-prima nas mãos de Deus. E passamos a ser transformados e transformados por Deus. E é bom saber disto. É bom saber porque nós sabemos que há muito a ser transformado em nós, não é verdade? E Deus está olhando tudo isto. E é bom saber disto, porque se não soubermos disto, nossa vida cristã vai se tornar estática e aí será triste esse dia. Porque não haveremos de experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós. Não haveremos de receber aquilo que Deus tem para nos dar. Então, ser transformado é entrar em transformação. E ser transformado como uma transformação dinâmica, ser transformado é decidir pela transformação. Você prestou atenção que o apóstolo Paulo diz aqui no verso 13? Uma frase, uma expressão, na verdade, pequenina, mas que significa muito. O que ele diz no verso 13? Uma coisa faço. Uma coisa faço. Meu irmão, quantas coisas você está fazendo? Paulo está dizendo o que aqui? Que ele está decidido pela transformação. Paulo está focado na transformação. Paulo não tem 10 focos, Paulo tem um. E ele está dizendo que assim o cristão deve ser. E falando à igreja de Filipos, e falando àqueles que achavam que estavam numa perfeição realizada já por Cristo, Paulo diz, eu não cheguei lá ainda. Uma coisa faço, uma coisa faço. Quantos crentes estão desfocados e não sabem qual é o seu foco? E que nesta noite, então, você possa ser este com um foco único, decidido pela transformação. O que eu quero na minha vida é a transformação de Deus. O que eu quero na minha vida é que Deus coloque em mim, realize em mim aquilo que Ele tem para mim.
O que eu quero na minha vida é o projeto de Deus, o plano de Deus em minha vida. Que Deus então dê esta condição de sermos crentes de um foco e um foco só. E Deus nos liberte desta condição de tantos, de estarem desfocados. Porque aí nós haveremos de experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós e haveremos de avançar. Você está decidido pela transformação? Por que que tantos não caminham bem? Por quê? Porque não estão focados, estão desfocados. Crentes com muitos compromissos, com muitas prioridades, que competem com esta. Meu irmão, que acima de tudo, eu e você possamos dizer, uma coisa faço. Que Deus nos livre de sermos crentes de duas coisas, de três coisas. Porque há crentes trôpegos, membros de igreja que não vão bem, porque não estão focados. Não era assim o apóstolo Paulo. Uma coisa fácil. Mas o que é que ele faz? O que é esta uma coisa? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. Ele traz aqui a figura atlética do corredor. Então, aquele que está correndo uma corrida olímpica, por exemplo. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio. Ele tem duas coisas aqui, duas coisas que ele coloca, que norteia o atleta que está concentrado, está decidido. Concentração é um ponto principal para os atletas em todas as modalidades. Quando chega o momento da competição, no preparo precisa haver concentração. E quando se aproxima a competição, mais ainda, eles são ensinados a focar, a fazer uma coisa só. E aqui o apóstolo Paulo então fala do que norteia a mente de um atleta que realmente está dedicado, empenhado na sua carreira. Ele fala em primeiro lugar do alvo. Prossigo para o alvo. O atleta precisa saber qual é o alvo da sua modalidade. E prosseguir para o alvo. Se é correndo então a corrida, ele sabe que tem a linha de chegada. É para lá que os olhos dele têm que estar olhando. E se ele está correndo uma corrida de longa distância, os olhos não enxergam, pela imaginação ele precisa enxergar. O coração dele precisa estar na linha de chegada. Ele não pode começar a pensar no meio da corrida, por exemplo, tem a linha da chegada, mas tem também ali aquela lanchonete com um suco gelado muito gostoso. E ele começa então a ter as duas coisas. Opa, tem uma torcida ali também que está me aplaudindo, olha que bonito. Não, uma coisa faço, prossigo para o alvo. Meu irmão, você está prosseguindo para o alvo? Que Deus coloque os seus olhos no alvo. Há crentes que estão viajando na imaginação. Estão distraídos com o mundo, com as coisas. Não conseguem caminhar com a igreja, com Cristo. É preciso mudar isto e ser decidido pela transformação. Uma coisa faço, prossigo para o alvo, aquilo que Deus quer fazer em minha vida. E em segundo lugar, ele coloca o prêmio, a fim de ganhar o prêmio. O corredor quer chegar na linha de chegada, se ele está correndo uma corrida no estádio, ele quer ser aquele que vai romper a barreira, o primeiro, com o seu peito estufado. Para quê? Ele olha para o alvo, porque ele quer cruzar o alvo a fim de ganhar o prêmio. Na Olimpíada eu quero a medalha de ouro. Uma coisa faço, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio. Meu irmão, é preciso ser decidido. Há muita distração. Os crentes estão distraídos demais. Por isso nós não experimentamos tudo o que Deus tem para nós. E depois ficamos lamentando e ficamos questionando. Mas nós não estamos correndo a corrida que deveríamos correr ou da forma que deveríamos correr. Claudicantes, titubeando, distraídos, desfocados, não concentrados. Sua transformação é dinâmica. Sua transformação é decidir pela transformação. É focar exclusivamente na transformação. É colocar-se então para ser transformado. Coloco-me, decidi fazer isso, uma coisa faço, me coloco inteiramente nas mãos de Deus para ser transformado por Ele. Um empecilho comum é o coração dividido. Quantos com o coração dividido?
Paulo diz uma coisa fácil. Ele diz: eu tenho uma definição de vida que é irrevogável, imutável, ninguém vai me tirar disto. Uma coisa faço: decidir pela transformação. Que Deus faça da nossa igreja uma igreja toda decidida pela transformação. Você diria amém? Sua transformação é dinâmica. É decidir pela transformação, sim, mas então é viver em transformação. Se tudo isto é verdade, o que o apóstolo nos traz é que nessa transformação dinâmica, o resultado final é uma vida em transformação, é um viver em transformação. Ser transformado é viver em transformação. Ele fala da dinâmica deste viver em transformação. Prosseguir para o alvo, uma coisa fácil. Prossigo para o alvo, para ganhar o prêmio. E este prosseguir tem, então, dois aspectos, dois lados, do que é o viver em transformação. Como que é este viver em transformação? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Uma coisa fácil, prossigo para o alvo. O atleta sabe muito bem que ele precisa esquecer do que para trás fica. O atleta que não esquecer o que para trás fica não vai chegar na reta final, e muito menos chegar como vitorioso. É preciso esquecer o que para trás fica. O apóstolo Paulo disse: esqueci o que para trás fica. O que foi antes de Cristo, esqueci. Ele não está dizendo que a memória dele apagou. Há lembranças, tanto é que ele recapitula isto. O que ele está dizendo, aquilo já não prende mais meu coração já não está mais naquilo. Eu não estou amarrado àquilo que ficou para trás. O que houve na minha vida antes de Cristo, que do ponto de vista da minha religião era ótimo, eu me destacava, ficou para trás em Cristo. Não olho para isso. A minha vida pregressa antes de Cristo, meu irmão, ficou para trás, e a sua também ficou para trás. Aquela vida longe de Cristo, naqueles hábitos, naqueles pensamentos, naqueles comportamentos, longe do Senhor, confiando em você mesmo, confiando no mundo, se entregando ao mundo, isso ficou para trás, precisa ter ficado para trás. Se é que a transformação é uma vivência sua, esquecendo-me do que ficou para trás. O meu passado condenável, o meu passado rejeitável em Cristo ficou para lá, esqueço-me daquilo. Você já se esqueceu disto? Ou há uma saudade ainda da sua vida antes de Cristo? Há uma saudade do mundo ainda? Dos valores do mundo? E não estou falando necessariamente de uma vida devassa, também é sobre isto. Ou atitudes erradas, moralmente erradas. Estou falando de compromissos que disputam com Cristo. Ficou para trás, esqueço-me disto. O passado condenável, sim. Mas, se você ler com atenção, o apóstolo Paulo não está falando de esquecer apenas o seu passado condenável. Ele está falando de esquecer o seu passado edificante. O seu passado edificante. Eu ainda não cheguei lá. Está falando do seu tempo de vida cristã e seu tempo de apóstolo. O que chama a atenção é que o apóstolo escreve isto nesta carta aos Filipenses, que é uma carta escrita por ele depois de pelo menos 30 anos de apóstolo. 30 anos de apóstolo, não somente de crente em Cristo Jesus, mas de apóstolo. E é este homem com 30 anos de vida com Cristo e 30 anos de apostolado que diz: não cheguei lá ainda. Esqueço-me das coisas que ficam para trás. Sim, o passado condenável, mas também a minha caminhada com Cristo desses 30 anos. Por quê? Porque alguns de nós caminhamos alguns anos com Cristo, alguma coisa, e paramos. E aquilo que Deus fez na minha vida não pode tornar-se um ponto de parada. Deus tem mais. É isso que o apóstolo diz. Há muito mais do que Deus precisa fazer na minha vida. O perigo é acharmos que na corrida de, seja lá qual for, 500 metros, corremos 100, que bom. Corri 100, quem sabe até como primeiro dos competidores. 500 metros de corrida, corri 100 como campeão. Ótimo, paro por aqui. Não pode. É preciso esquecer. O atleta
se esforça em cada metro, mas uma vez vencido 1 metro, aquele metro precisa ser esquecido, se é que ele vai conquistar o próximo, não é verdade? E eu e você, meu irmão, que já experimentamos tanto da ação de Deus em nossas vidas, precisamos saber que isto não é tudo, isto não é o fim, isto não é o completar, Deus tem mais. Então, nesse sentido, precisamos esquecer também o que Deus tem feito. Não que a nossa memória vai se apagar, mas esquecer de que forma? Não permitindo que nosso coração pense que aquilo que nós já corremos até ali com Deus é tudo. Eu preciso esquecer nesse sentido. Quantos crentes têm para contar apenas do passado, distante da sua vida cristã? E eles falam. Mas não tem mais nada. Deus não está fazendo mais nada na minha vida. Não fez mais nada recentemente. Lá atrás. Meu irmão, que maravilhoso aquele passado. Que maravilhoso, o atleta correu os primeiros 100 metros como primeiro lugar. Mas isto ainda não é tudo. É preciso ir muito mais e continuar a corrida. Deus nos chama para esquecer do passado. É viver em transformação. E viver em transformação, então, é esquecer sempre o passado. Não ficar preso, amarrado ao passado. O passado não se tornar um problema nas nossas vidas com Deus e naquilo que Deus quer fazer em nós. Sua transformação é dinâmica. Sua transformação é viver em transformação. E por isso envolve esse esquecer. Uma coisa fácil, prossigo. Prosseguir envolve um esquecer, deixar para trás. O atleta não pode ficar lá impactado pela torcida que o aplaude, por exemplo, porque ele está bem colocado. Fala, que maravilhoso o pessoal me aplaude. Vou dar uma parada aqui para ficar desfrutando esse momento aqui. Estão me aplaudindo. Uma coisa fácil. Prossigo para o alvo. Não me distraio. Isto envolve esquecer. Que maravilhoso que o pessoal me aplaudiu quando eu passei naquele ponto. Mas eu me esqueço daquilo e continuo. Foi um momento grandioso, mas eu me esqueço e continuo. É preciso esquecer. Viver em transformação envolve esquecer. Mas envolve também, ele diz, o avançar. Esquecendo-me, avanço. Seria inútil apenas esquecer e não avançar. É preciso os dois lados. Assim como uma moeda tem os dois lados. Uma coisa faço, prossigo para o alvo. Dentro dessa dinâmica de prosseguir, de uma coisa fazer, envolve duas coisas, esquecer e o avançar. Avançando, este aplicar constante, aplicar-se constantemente naquilo que Deus tem para você. É saber que você não chegou lá ainda, é isto que o apóstolo Paulo quer frisar muito bem aqui. Não confio mais nos méritos das minhas obras religiosas, como eu fazia no judaísmo. Cristo me alcançou. Me alcançou para ser transformado. E Ele está me transformando. Mas eu sei que já fui transformado e conquistado por Ele, mas que também ainda há muito mais do que Deus precisa fazer em mim. Eu sei que eu não cheguei lá ainda. A grande mensagem dele está agora para aqueles que achavam que estavam já terminados em Cristo. Prontos. Aos 30 anos de apóstolo, ele diz, eu avanço porque ainda não cheguei lá. Alguém aqui achando que já viveu tudo que Deus tem para você? Isto é uma conversa diabólica, é um pensamento que não vem de Deus, que rouba você de avançar. Que Deus nesta noite lhe dê a condição de libertação, de esquecer do passado e avançar. E faça isso com toda a nossa igreja. Viver em transformação, esquecendo e avançando. Avançar, avançar. Esse aplicar constante, esse saber que não chegou lá ainda, há muito o que fazer e correr. Esta é a vida cristã. A transformação dinâmica. A vida cristã não é uma estátua. Mais impressionante que seja, por mais elaborada que seja. A vida cristã é o atleta no estádio, em constante movimento, em constante movimento, em constante movimento. Até aquele dia, quando chegaremos no alvo, pela graça de Deus, e haveremos de receber o prêmio que Deus tem para nós. E aí então, haveremos
terminados. Aí sim, Deus terá terminado a sua obra em nós. Aí sim, nós estaremos na condição que a Bíblia chama de glorificados. Quando então toda a nossa história neste mundo maligno, terá ficado para trás. E nós seremos então como Deus quer fazer e que nós venhamos a ser um dia na glória eterna. Até lá, haveremos não de ser uma estátua, que fica glorificando um passado que achamos que foi maravilhoso, mas haveremos de ser corredores que esquecem esse passado e avança para frente, A verdade é que o apóstolo Paulo nos diz que em Cristo, eu não sou mais como eu fui, como ele também não era. Mas pela graça de Deus, eu um dia haverei de ser aquilo que eu devo ser. Eu ainda não sou o que devo ser, mas haverei de um dia me tornar aquilo que Deus quer que eu seja. Transformação dinâmica. A transformação de Cristo está acontecendo na sua vida, você jovem, você adulto. Deus está fazendo uma obra na sua vida constantemente, em Cristo. Você está experimentando isto. Não seria triste se a Igreja de Cristo se tornasse uma galeria de status, uma pinacoteca de Cristo. Não seria triste isto? Mas há o grande perigo disto. Por isso a palavra de Deus nos fala nesta noite. E essa transformação passa por todas as áreas. Deus em Cristo está trabalhando na minha vida em todas as áreas. Na área das minhas emoções, na área das minhas decisões, na área do meu tempo, como eu uso, na área dos meus relacionamentos, que tipo de pessoa eu sou e como eu administro os meus relacionamentos, na área das minhas finanças, na área da minha vida familiar. Cristo está trabalhando e transformando, não chegamos lá ainda, há muito a ser feito. Se há estátuas aqui nesta noite, que o poder do Espírito Santo devido a essas estátuas e a transformação do Senhor venha para ficar num processo constante. Deus tem muito mais para você, para você e para você. Que Deus continue esta obra na sua vida. Que Deus mova cada um de nós para frente, até cruzarmos a linha final do alvo na eternidade. E ganharmos o prêmio naquele dia das mãos do Senhor. Vamos orar. Vamos à presença de Deus. Em oração, coloque-se em pé onde você está. Um instante entre você e o Senhor diante da palavra desta noite. Há coisas que precisam mudar, há atitudes que têm que mudar. Há atitudes que têm que mudar. Não está conforme a palavra, não está como Deus ensina e nos diz. Não é algo que é usufruir da ação de Deus. Ouça a palavra, ouça a voz do Espírito.